capítulo 14, livro do Êxodo. Vamos ler versos de 1 a 14, nós vamos meditar no capítulo todo, nós vamos ler versos de 1 a 14 responsivamente. Eu lerei versículos ímpares, a igreja, versículos pares. Êxodo capítulo 14, a perseguição de Israel. Assim diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Piairote e defronte de Baal-Zefon. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Vamos orar. Pai querido, que bom nós estarmos na tua casa. Pai, já adoramos, já louvamos, já glorificamos o teu nome, também com as nossas crianças. E agora, Pai, é o momento de ouvirmos a tua voz. Pai, sou o que sonda os corações, só conhece o coração de cada um de nós aqui presente, e aqueles que estão conosco também através dos meios de comunicação. Por isso, ó Pai, o nosso pedido, agora com submissão, é que o Senhor trabalhe as nossas necessidades, através da exposição e da autoridade da Tua Palavra. Pai, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de obstáculos que são aparentemente impossíveis de serem superados. Alguém disse: quanto maior o obstáculo, maior é a glória. A vida que glorifica a Deus encontrará obstáculos do tamanho de Deus. A gente sempre pensa em obstáculo, a gente pensa na corrida, né, de obstáculos, onde o atleta tem de ir passando vários obstáculos até chegar lá na frente e receber a sua medalha. Através da fé verdadeira, você pode, eu posso, nós podemos superar
todos os obstáculos da nossa caminhada. O povo de Israel estava lá no Egito, há 400 anos da escravidão, e de repente Deus levanta Moisés, e Deus os chama para servi-lo, e aquele povo sai então, obedece primeiramente a voz de Deus, e aquele povo sai do Egito, e de repente ele se vê numa situação humanamente impossível. À frente o Mar Vermelho, como atravessar? Dos lados montanhas que não haviam condições de serem ultrapassadas, e atrás eles viram a poeira do exército de Faraó que estava chegando. Então chegou aquela hora deles questionarem, porque eles estavam ali seguindo a ordem de Moisés. Deus disse a Moisés: ordena ao povo que marche. E Moisés disse ao povo: marchem. E eles haviam marchado até aquele instante ali. Então chegou a hora, diante desse grande obstáculo, de parar e se debater, e se preocupar, de possuir uma fé que Deus manda: aquietai-vos. Às vezes não se aquietaram. Eles começaram então a murmurar contra Moisés e contra Deus. Queridos, a fé trabalha na nossa vida exatamente para mostrar que a nossa força humana não é de nada, para mostrar a impotência da nossa força humana. O Senhor já havia dado a promessa, e Ele agora diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que ficar reclamando? Por que ficar murmurando? A ordem é marchar. E como eles iriam marchar se à frente havia aquele grande obstáculo chamado Mar Vermelho? A verdadeira fé no Deus que fez a promessa, em primeiro lugar, ela nos faz confiar no controle soberano de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. A verdadeira fé que faz promessa nos faz confiar no controle soberano de Deus. E de versos de 1 a 10 nós vamos escorrer alguns versículos para mostrar que o próprio Deus é quem mandou retroceder. Eles chegaram a determinado lugar, o Senhor falou com eles, versículo 2: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem perante Piairote e entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Quer dizer, vocês vão agora mudar de direção. E os colocou exatamente na direção do mar, exatamente em frente ao mar. E aquilo trabalhou na mente de Faraó. A hora disso, o povo está preso. Diante deles o mar. Eles não podem atravessar o mar. Nós vamos agora por trás para encurralar esse povo. E estão totalmente sem qualquer tipo de saída. Mas Deus disse: eu serei glorificado em Faraó. E vejo que várias vezes o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, porque todos os feitos se voltam para a glória do Deus Criador. Nós vimos aí as crianças cantando sobre a criação, sobre o Deus Criador. Versículos 4 e 5 do nosso texto diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Irmãos, a gente aprende aqui algo muito importante.
que muitas vezes aquilo que parece ser para a ruína da igreja, para a ruína da sua vida como igreja, vai ser utilizado para a ruína do seu inimigo e do inimigo da igreja. Faraó estava feliz. Vamos trazer de volta, vamos ter de volta os nossos escravos. Para isso Deus endureceu o coração de Faraó, e eles estavam então saindo para cumprir aquela restauração de seus escravos. Então imaginamos Faraó irado consigo mesmo. Diz: o que eu fiz? Por que eu permiti? Porque nós perdemos tantos escravos? E então a inveja, a fúria envolveu o coração de Faraó. Queridos, aqueles que se voltam para Deus com essa fé verdadeira, aqueles que se apegam a esse Deus realmente em sinceridade de coração, devem esperar as tentações e os terrores de Satanás. Paulo diz a Timóteo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Por quê? Porque Satanás não vai deixar que alguém deixe facilmente de servi-lo. Ele não vai querer que o seu coração fique em paz. Ele não vai querer que você experimente o gozo, a alegria da presença de Deus. Lá estava o exército de Faraó vindo, perseguindo os israelitas, mas Deus continuava no controle. Nós vimos todos os aparatos de Faraó. Ele pegou o que ele tinha de melhor no seu exército para ir atrás do povo de Israel, mas Deus não perdeu o controle. Isso significa, amado irmão, amada irmã, que a sua vida está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Muitas vezes nos desesperamos por causa da nossa fraqueza humana, por causa da nossa fragilidade. Mas não se esqueça, Deus está no controle. Deus é soberano e Ele está no controle. E muitas situações são forjadas até por Ele mesmo, pelo próprio Deus, com o objetivo de quê? De trabalhar a sua vida. Muitas vezes Deus permite acontecer as coisas na nossa vida como seus servos, porque Ele quer trabalhar a nossa vida. Deus está no controle. Em segundo lugar, o nosso texto vai mostrar, versículos 11 e 12, que a verdadeira fé no Deus que fez a promessa não se acomoda na zona de conforto. A verdadeira fé no Deus que fez a promessa não se acomoda na zona de conforto. Versos 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Deixa-nos. Humanamente falando, queridos, eles estavam contando com a destruição certa. O exército vindo com muita violência, com todo aquele aparato, e à frente o mar. Morrer afogado ou ser novamente preso, voltar a ser escravo. Muitos deles morrerem dando a vida, lutando contra o exército do Egito. Isso é característico, queridos, na nossa fraqueza humana. Gritar. Eu imagino a cena, né, daquelas pessoas, principalmente aqueles de coração mais duro, gritando com Moisés: deixa-nos, deixa-nos. A expressão é a expressão realmente de grito. E quantas vezes, queridos, como o povo de Israel, muitas pessoas preferem continuar no comodismo da escravidão do pecado. Não tem coragem de poder, com fé,
fazer um esforço e seguir esse Deus que chama para a liberdade, seguir esse Deus que chama para a novidade de vida. A fé verdadeira, queridos, ela não presta a murmuração. É difícil sairmos da zona de conforto. Se bem que a gente, analisando Israel, não era tão conforto assim, porque eles eram escravos. Eles apanhavam, eles tinham de trabalhar horas e horas. Eles não tinham horário de trabalho, nem tinham benefício algum, mas eles preferiram lá. Para eles aquilo era uma zona de conforto. Era melhor ser escravo do que topar grandes desafios. É melhor ser escravo do que enfrentar grandes perigos. É melhor ser escravo do que se tornarem livres. É melhor ser escravo do que enfrentar o preço da liberdade. Quantas vezes, queridos, existem circunstâncias que nos prendem. E essas circunstâncias muitas vezes nos tornam escravos. E nós temos de então ter os nossos olhos abertos pela fé para vermos os desafios. Temos de sair. Temos de sair. Ordena ao povo que marche. Precisamos sair e enfrentar circunstâncias desafiadoras. E muitas pessoas preferem ficar na zona de conforto. Está muito bom aqui. Do jeito que está muito bom. Às vezes está sofrendo, às vezes sua saúde não está bem, muitas vezes seu problema familiar não está bem, muitas vezes sua relação lá no emprego não está bem, mas a pessoa se acomoda nesta zona de conforto. Nós precisamos ter consciência, queridos, de que sair da zona de conforto muitas vezes não será enfrentar o mar de rosas, como diz o ditado popular. Muitas vezes a gente topa sair dessa zona de conforto e temos em nós grandes desafios. À frente, o mar vermelho para ser atravessado. Atrás, um exército furioso perseguindo. O que fazer? Você pode dizer, pastor, eu estou diante de um grande obstáculo. Talvez lá no seu emprego, talvez a sua saúde, talvez no seu lar, talvez no seu curso, na sua faculdade. Você está diante de um grande obstáculo. E o que fazer? O que fazer? Primeiro, siga em frente enfrentando os inimigos. Siga em frente enfrentando as dificuldades, as circunstâncias, para você poder conquistar a terra. A terra prometida estava do outro lado do Mar Vermelho. Ela não estava atrás do Egito. Ela estava do outro lado do Mar Vermelho. Era necessário conquistar a terra prometida. E como eu disse, muitas vezes a pessoa prefere ficar murmurando na zona de conforto, ao invés de sair para encarar esses obstáculos e ser vencedora e ser abençoada pela presença poderosa desse Deus poderoso. A terceira coisa que o texto nos mostra é que a fé verdadeira no Deus que fez a promessa, em vez de medo, aguarda em silêncio o agir de Deus. Ao invés de ficar com medo, coração acelerado, ela se aquieta e aguarda em silêncio o agir de Deus. Versículos 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, que os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quantas vezes, queridos, nós precisamos ouvir essa palavra? Não temais. Não temais. Não temais e aquietai-vos, disse Moisés ao povo. Então, queridos, quando nós, muitas vezes, não temos condições de sair dos nossos problemas,
nós devemos colocar acima dos nossos temores. O medo não traz nada de bom para ninguém. O medo faz você enxergar coisas que não existem. O medo faz você imaginar coisas que não existem. Então, ao invés de ficar com medo, aguarde em silêncio o agir de Deus. E que esse agir de Deus, queridos, e que esse silêncio na nossa vida avive em nossas orações e nos tragam ânimo para seguir a nossa vida. Que a nossa fé não fique em silêncio, que silencie nosso sistema nervoso, que em silêncio sim, nosso pensamento, muitas vezes aguçado, a Deus diz assim: estai quietos. Deus não disse para eles: vocês vão lutar contra o exército de Faraó. Deus não disse para eles: vocês vão atravessar o mar nadando, enfrentar os monstros marinhos. Deus disse para eles: aquietem-se, fiquem quietos e esperem a ordem soberana. Fiquem quietos e esperem a ordem que vem de Deus. Conserve a serenidade. De que maneira? Confiando no agir de Deus, confiando que Deus está presente, confiando que Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos, e que Ele vai realizar uma grande obra na nossa vida, um grande livramento. Porque se Deus permite que seu povo enfrente apertos, Ele encontrará sempre o melhor caminho para livrar o seu povo. Você está numa situação difícil, diante de um obstáculo, o Senhor tem um livramento para a sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se nós começarmos a murmurar, nós começarmos a reclamar, o que é que vai se agigantar dentro de nós? A incredulidade. Mas será que Deus está me vendo mesmo? Será que Deus me ama de verdade? Então vai se agigantar a incredulidade, e a fé vai diminuindo cada vez mais. Então eis o grande desafio. Aquietar-se é fundamental. Muitas vezes, queridos, nós achamos que podemos lutar por nossas próprias forças. Mas Deus diz assim: aquietai-vos. É hora de aquietar. Verso 10 do Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E Lamentações 3:26 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Qual era o grande fantasma na vida do povo de Israel? Os egípcios. O que é que assombrava o povo de Israel? Os egípcios. O que é que trazia medo para o povo de Israel? Os egípcios. O que é que trazia a murmuração no meio do povo de Israel? Os egípcios. O que é que trazia incredulidade no meio do povo de Israel? Os egípcios. E o que o Senhor diz para eles? Que os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que coisa maravilhosa, irmãos. Talvez exista algum fantasma na sua vida que tem te atrapalhado, tem tirado o seu sossego, tem tirado o seu sono, tem atrapalhado a sua saúde, muitas vezes está te perseguindo há muitos anos, e muitas vezes você se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa, e muitas vezes a gente começa a falar demais. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar na área de aconselhamento com alguém, a pessoa fala, a gente está apenas murmurando. Apenas murmurando. E muitas vezes a nossa fraqueza, o nosso medo, a nossa ansiedade nos leva a isto. E isso, irmão, não é a característica de quem crê no Deus que fez a promessa. A murmuração não é uma característica daquele que crê no Deus que fez a promessa. Então, ao invés de medo,
Sossegue. Confie no Senhor. Lembro uma vez, uma pessoa me ligou, eu já tinha sido pastor dessa família, muitos anos, eu estava pastor numa outra igreja, até num outro estado, e as pessoas me ligou, falou: pastor, o senhor pode me atender? Pode me ouvir? Eu falei: posso sim. E essa pessoa falou durante 40 minutos, eu só ouvi. E quando ela terminou de falar, ela falou: e agora, pastor, o que eu faço? Eu falei: minha irmã, a resposta está aí nos seus lábios. A própria irmã falou o que tem que fazer. E eu a lembrei de algumas coisas que ela tinha dito durante a fala dela. Ela falou: pastor, é isso mesmo. Que bom, o senhor tem razão, é isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Então, muitas vezes, queridos, o medo, a insegurança, leva a gente a ficar só falando, muitas vezes desabafando. E isso não é característica de quem tem fé no Deus que fez a promessa. Isso nos leva ao quarto ponto da nossa mensagem. A verdadeira fé no Deus que fez a promessa nos leva à ação e à mobilização. Esse é o quarto ponto da nossa mensagem. Versos 15 e 16 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, Deus não está dando uma repreensão dura em Moisés, nem no povo, mas Ele está apenas dizendo: é hora de avançar, é hora de agir. Quer dizer, ação e mobilização. O que Ele está dizendo para o povo de Israel? Diz aos filhos de Israel que marchem. O povo tinha de marchar. E tu, Moisés, levanta o teu bordão. Ação. Marchar, ação. Levantar o bordão, ação. Estende a mão sobre o mar, ação. Divide-o, ação. E o povo então caminhando no mar a seco, a mobilização. Então a fé verdadeira no Deus que fez a promessa nos leva à ação e à mobilização. Por quê? Deus sabe qual é o momento de orar, qual é o momento de agir. Se você estiver ligado com Ele, você vai saber a hora de orar e a hora de agir. Porque muitas vezes, queridos, a gente fica orando e não age, e não acontece nada. Outras vezes a gente quer agir sem orar também. Muitas vezes acontece coisa errada na nossa vida. Então o povo teria de marchar, e Moisés teria de levantar o bordão e estender a mão sobre o mar para dividi-lo. Deus faria o milagre, mas o povo tinha de tomar atitudes concernentes com a ordem do nosso Deus. É como se Deus dissesse: enquanto vocês se levantam do lugar, as coisas não vão acontecer. Enquanto vocês não se levantarem do lugar, as coisas não vão acontecer. Vocês vão fazer as coisas acontecerem, e eu vou fazer o milagre. Povo, marche. Moisés, levanta o teu bordão, estende sobre o mar, divide o mar, e quem vai abrir o mar sou eu. O milagre quem faz é o nosso Deus. A gente compete agir, compete mobilizar-se, e então a oração é acompanhada da ação e da mobilização. Por isso que a palavra oração, ela significa orar e agir. Orar e agir. A sua fé tem levado você a agir ou a ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem? Muitas vezes a gente diz: não, Deus está cuidando da situação, Deus é soberano. E a gente cruza o braço e fica esperando. Quando Deus está dizendo: estende o bordão, divide o mar, caminhe, marche. E a gente está na zona de conforto, mesmo sofrendo, a gente fica aguardando, e a gente não toma as decisões que precisam ser tomadas. Portanto, ação e mobilização.
é a ordem de Deus também para a nossa vida, foi a ordem de Deus para o povo de Israel. Quinto lugar, a fé verdadeira no Deus que fez a promessa, espera e crê no sobrenatural de Deus. Que glória! A fé verdadeira no Deus que fez a promessa, espera e crê no sobrenatural de Deus. Verso de 1 a 30 nós não vamos ler, mas o texto vai colocar para a gente que aquele agir sobrenatural de Deus seria um terror para os cananeus. Por quê? Onde chegava a notícia a respeito das 10 pragas, onde chegava a notícia a respeito da abertura do Mar Vermelho, todos temiam. Quem é esse povo? Esse povo que atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos? Quem é esse povo que acaba de atravessar o mar se fecha e destrói todo o exército de Faraó? Então vejo, queridos, que esperar e crer no sobrenatural de Deus traz a glória de Deus e o terror para os inimigos, motivo de louvor para os filhos de Israel. E Paulo diz em 1 Coríntios 10, 1 e 2, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então a gente fica pensando que aquela passagem pelo meio do mar foi um tipo de conversão. Atrás ficava o Egito escravizador, atrás ficavam as idolatrias, todos aqueles costumes péssimos que eles aprenderam com os egípcios, e à frente a nova terra, a nova Canaã, uma nova vida. E os egípcios foram submergidos pelo mar, e aquilo significava também a destruição do pecador impenitente. Você atravessa o mar e toma posse da terra prometida, a nova vida em Cristo Jesus. E no meio do mar ficam aqueles que vão ser destruídos porque não quiseram atender a ordem de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Será que existe algo demasiadamente difícil para Deus? Será que existe algo na sua vida, amado irmão, que Deus não tenha poder para realizar? Será que você tem inimigos que precisam ser vencidos? Está diante de você algum mar que precisa ser aberto? O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Verso 26, 27 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Esse é o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que ama você. Esse é o Deus que deu o filho dele para morrer no seu lugar na cruz do Calvário. Esse é o Deus de vitórias, o Deus do sobrenatural. Independente, queridos, daquilo que nós possamos fazer, Deus quer agir a nosso favor. Basta a gente obedecer, basta a gente crer, basta a gente confiar nesse Deus que age. Moisés obedeceu, o povo obedeceu, o mar obedeceu, se abriu. Os egípcios não obedeceram, entraram pelo mar e eles morreram, porque o mar obedeceu a Deus novamente, e o mar se fechou e destruiu todo o exército de Faraó. E concluindo, a fé verdadeira no Deus que fez as promessas nos faz entender que as crises surgem
para que cresçamos no temor do Senhor e confiemos nele. Então, 3 palavras-chave, né? Você vai falar mais, ficou muito grande, né, o tema dessa divisão. Primeiro, a fé verdadeira no Deus que fez as promessas, primeiro, nos faz entender que as crises surgem. As crises surgem por quê? Para que cresçamos no temor do Senhor e também para que confiemos mais nele. Versículo 31, o último verso do capítulo, diz assim: e viu Israel o grande poder que exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Veja a operação de Deus ali naquele dia. Primeiro, o povo de Israel viu o grande poder que Deus exercitava, quer dizer, viu e entendeu que em meio às crises Deus está pronto para agir, que em meio às crises Deus faz com que a gente cresça no temor a Ele. Temor aqui não é medo, tá? É reverência, é submissão. E isso nos leva a confiar cada vez mais nele. Aqui usa a palavra confiaram, né? Que eles confiaram nele. E esse confiaram é mais do que simplesmente crer, implica em apropriar-se firme e moralmente de uma pessoa ou coisa. Então, confiar em Deus, essa palavra confiar usada aqui, significa apropriar-se firme e moralmente de uma coisa. E essa coisa é Deus que está agindo na sua vida, Deus está colocando na sua vida. Mas pastor, a gente vive em meio a crises, a gente vive em meio a desconfortos, a circunstâncias difíceis, a desafios, a obstáculos. E o momento de crise é sempre desagradável na vida da gente. Mas depois que a gente vence a crise, confiado nesse Deus Todo-Poderoso, nós vamos testemunhar desse Deus. É tão bom, irmãos, ouvir testemunhos da ação de Deus na vida das pessoas, porque isso faz crescer a nossa dependência de Deus, faz crescer também a nossa confiança nele. Puxa vida, Deus fez isso na sua vida? Fez, que maravilhoso, que Deus maravilhoso é este? Isso é o testemunho que nós temos a respeito dos feitos poderosos do nosso Deus. Faz entender que as crises surgem para que cresçamos no temor do Senhor e confiemos mais nesse Senhor. E eu separei aqui uma palavrinha especial para os nossos líderes. Nós estamos aí, final de ano, preparando para o próximo ano, o ano 120 da nossa igreja, e nós temos uma grande obra a realizar esse novo ano. E então a palavra aos líderes. O que aconteceu com Moisés? Depois desta crise, o povo passou a confiar também em Moisés. Então, líder, você que é líder, se você está passando um momento de crise, não se esqueça que depois da crise o povo passou a confiar mais em Moisés. Quantas vezes o líder passa por um momento de crise na sua liderança? Você deve se manter dentro da vontade de Deus. Moisés em nenhum momento foi contra a vontade de Deus. Em nenhum momento Moisés questionou Deus. Mas ele disse: eu estou aqui, Senhor, eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor mandar. Se nos mantivermos dentro da vontade do Senhor, o Senhor usará essa crise para nos honrar diante dos nossos liderados e confirmar a nossa liderança. Eu gosto de dizer que cada líder é o pastor do seu grupo que está liderando. O grupo que você lidera é o seu rebanho. E esse grupo precisa confiar em você. E esse grupo vai confiar em você se você for fiel a Deus, se você for obediente à vontade do Senhor. Então seremos líderes segundo a vontade de Deus, e o nome de Deus será glorificado através da nossa liderança. E agora, encerrando a mensagem, queridos, aqueles irmãos ali acharam que iam morrer.
povo de Israel achou que ia morrer. E de repente ele vê os corpos dos egípcios na praia, mortos. Todos eles mortos, alguns carregados para o fundo do mar. Então isso fez o quê? Solidificou a liderança de Moisés e também provocou temor dos inimigos futuros de Israel. Israel estava agora entrando na terra prometida. E ele teria de fazer grandes conquistas, teria de enfrentar reis. Veja o que está registrado em Josué capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, que o Senhor vosso Deus é o Deus que em cima nos céus e embaixo na terra. O nome de Deus é glorificado quando você passa por um obstáculo em obediência a esse Deus maravilhoso. E as pessoas então, os povos ficavam com medo. Quem é esse povo que tem esse Deus tão poderoso? Quem é esse Deus? Como diz um filme, né, na Terra Prometida, Deus que não tem rosto, que não tem nada. Quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso. E a gente pensa assim, mas esse povo então caminhou ali com aquela confiança, né, com aquela segurança. Mas diz o texto que aquela confiança durou apenas 3 dias. Capítulo 15 registra versos 22 a 24. E fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, que eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Irmãos, depois de presenciar um sinal maravilhoso como aquele, agora o povo murmura de novo por causa de água. Quem é o Criador da água? Quem é a fonte da vida, da água viva, que é Jesus Cristo? Vejam que existem momentos realmente que as pessoas duvidam, porque a sua fé não está firmada no Deus que fez as promessas, firmada apenas em fatos, apenas em acontecimentos. Veja que o Senhor Jesus disse para Tomé, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus apareceu aos 11 e Tomé não estava com eles. Quando Tomé volta, eles relatam, Tomé diz assim: eu não acredito, eu só acredito se eu ver, eu acredito se eu colocar o meu dedo nas feridas. E novamente no dia seguinte Jesus aparece, lá está Tomé, e Jesus chama Tomé: Tomé, meu servo, tem de ser crente, não incrédulo. Você que é servo, você que é servo do Senhor, Deus está dizendo: você precisa ser crente, não incrédulo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Esse é o desafio, queridos, nesta manhã, já tarde, para esta igreja tão amada e para todos os nossos irmãos que estão participando conosco pela internet. A fé que supera todos os obstáculos é a fé verdadeira no Deus que fez a promessa. Por quê? Nos faz confiar no controle soberano de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Segundo, não se acomoda na zona de conforto. Marche. Deus disse ao povo: marche. Mas eles disseram: não, é melhor a gente ficar no Egito. Mesmo escravizado, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, melhor ficar no Egito. Então não se acomoda na zona de conforto. Terceiro, em vez do medo, aguarde em silêncio o agir de Deus.
sossegai. É a ordem de Deus, muitas vezes, para a nossa vida. Nos leva à ação e à mobilização. Levanta, Moisés estende o seu bordão, mar abre-se, Deus disse ao mar, e o mar se abriu. Ação e mobilização. Espera e crê no sobrenatural de Deus. O povo olhava para trás e viu o exército chegando, e viu o exército entrando no mar, a seco como eles. De repente, Deus disse para Moisés: Moisés, levanta o bordão de novo. Quando todo o exército estava dentro do mar, Moisés levantou o bordão, e Deus deu a ordem ao mar para se fechar, e o mar voltou à sua força normal. Espera e crê no sobrenatural de Deus. Quando tudo isso acontece, queridos, o Senhor quer fazer-nos entender que as crises surgem. Elas surgem para quê? Para que cresçamos. Crescer em quê? No temor ao Senhor, na submissão ao Senhor, e uma vida de santidade diante do Senhor, e também confiemos nele de todo o nosso coração. Você tem encarado os obstáculos de que maneira? Que tipo de obstáculo você está enfrentando agora, nesse momento? Lembre-se que a fé supera todos os obstáculos. Mas que tipo de fé? É a fé verdadeira no Deus que fez a promessa. Que Deus trabalhe, queridos, a minha vida e a sua vida para a glória do nome dele.